Boa tarde a todos, ao colega da Band, ao Elcio, ao Altino, bem-vindo, Altino. Eu queria ir na carona nessa questão econômica. O senhor falou que tem caído, de fato, tem caído as empresas, né, os produtos de alto valor agregado e subido o agronegócio, as commodities. E a gente vê isso analisando a balança comercial do Vale do Paraíba, por exemplo, nos últimos 3 anos, aconteceu exatamente isso. Houve um aumento da exportação de petróleo bruto, né, pelas as cidades do litoral norte, e uma queda da exportação de avião e de veículos, né, de produtos de alto valor agregado. Eu queria que o senhor falasse a sua ideia para retomar, então, a exportação ou o comércio de produtos de alto valor agregado. É mais ou menos aí na carona de que o senhor já disse, mas qual é o projeto específico para essa área, né? Como incentivar que a gente melhore, então, a produção desses produtos e a venda ao exterior ou aqui internamente? Nós temos, nesse debate, às vezes a gente debate só as consequências, ou vamos dizer assim, nesse debate desse processo industrial, apenas, vamos dizer assim, o que está do lado, a periferia do processo. O que eu quero dizer, por exemplo, tem o escoamento da produção, deveria ser feito principalmente através de ferrovias, e as nossas ferrovias estão sendo desmontadas. Então, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, ele privatizou todo o sistema ferroviário de transporte de cargas. De carregar pessoas, que são os metrôs e as ferrovias, ele só tinha feito isso no metrô do Rio de Janeiro. E hoje, agora, começou um processo de privatização dos metrôs e ferrovias do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um número de linhas férreas, por exemplo, inferior aos anos 50 no Brasil. Por que isso? Porque todo mundo conhece no interiorzão, aqui em São Paulo também, mas não só aqui em São Paulo, no país inteiro, várias linhas férreas que foram desmontadas. O que eu quero dizer com isso? Uma das políticas seria exatamente avançar no processo de escoamento da produção, criar mais tecnologia nos portos para que fosse um atrativo e também que fosse mais fácil chegar à produção nestes portos. Mas, na minha opinião, o principal nesse debate é exatamente fomentar o conhecimento. Se o Brasil quiser, e São Paulo também, quiser competir ou chegar a, pelo menos, aproximar do grande mercado internacional, vai ter que fazer uma mudança industrial. E qual é a mudança industrial? Ao invés de ser um grande incentivador das multinacionais virem aqui com um trabalho bastante precário e extremamente barato, e o governo e os estados de joelhos para que eles possam vir para cá, você deveria ser um fomentador da própria indústria, particularmente com o capital local. Vou dar um exemplo. Basta ver a Embraer, que já deu exemplo relativo ao ITA, um instituto de tecnologia com garotos. Eu particularmente, gosto muito de ciências, matemática e tal, e o ITA, para mim, sempre foi um grande exemplo desse processo. Petrobras, por que nós, aí tem a ver com o governo federal, mas por que depois que a gente descobriu o pré-sal, se resolveu vender o pré-sal? Por que essa riqueza não ficou na mão da gente? E por que essa riqueza gigantesca do pré-sal não pôde, por exemplo, ser um elemento para desenvolver a indústria nacional? Por que nós temos que praticamente o Estado completamente a serviço de trazer multinacionais e não ser um fomentador da economia local? E por que o próprio Estado não pode ser esse fomentador? Estou falando isso porque quando surgiu a Embraer, quem fomentou a Embraer foi o Estado local, o Estado nacional. Não, se fosse esperar das multinacionais fomentar uma indústria, por exemplo, de aviões no Brasil com tecnologia própria, com engenharia própria, com conhecimento e corpo técnico próprio, isso não ocorreria. O que eu quero dizer, se a gente for procurar aliados empresariais no Brasil para poder desenvolver a economia de alta tecnologia, infelizmente nós não temos. O alto empresariado brasileiro está contente em ser minoritário, acionista minoritário das multinacionais, ou no máximo ser o setor do agronegócio. O que eu acho que nós temos que fomentar é exatamente a criação de alta tecnologia, mas para isso o Estado tem que entrar com a mão. E para isso significa que você não tem que entregar o seu patrimônio. Pelo contrário, você tem que preservar o seu patrimônio e parte do seu patrimônio tem que estar reservado para fazer com o que foi feito no passado em relação, vou repetir, em relação ao tema da Embraer. Podemos criar novos institutos de tecnologia, não só para a aeronáutica, para a telefonia, para satélite, para carros. Por que nós não temos uma indústria nacional potente, nacional de carros? Só agora surgiu lá em Pernambuco, no interior, uma nova indústria de carros nacional, mas que de fato é bastante precária. Tivemos tentativas no Brasil, mas não deu certo. Basicamente, nós somos
uma plataforma para multinacionais, que no máximo produzem aqui e não deixam a tecnologia aqui. Então, o Brasil precisa mudar o seu patamar, precisa mudar a sua estratégia. Essa estratégia já se mostrou falida.